Você sabe como utilizar a função índice juntamente com a função corresp? Assista este vídeo e descubra como se faz. Todo profissional que utiliza o Excel como ferramenta de trabalho deveria conhecer a função índice. Tecnicamente, é uma função muito eficiente, podendo ser trabalhada em diversos cenários. Ela é sempre citada como uma alternativa mais interessante do que a famosa função PROC-V, mas nos próximos vídeos iremos fazer um comparativo entre as duas funções. Neste vídeo, iremos conhecer a principal característica da função índice, que é localizar um valor baseado em coordenadas de linha e coluna. Para isto, a função índice precisa da ajuda de outra função, a função corresp. Veja este exemplo. Nesta tabela, encontramos um relatório com os tipos de calçados e números de pares vendidos num período de 12 meses. Utilizando a função índice, ele retornará o número de pares vendidos num determinado mês. Nesta estrutura, escolhemos o tipo de calçado que será escolhido. E nesta outra estrutura, escolheremos o período a ser analisado. O resultado desta combinação será exibido nesta célula. Primeiramente, vamos criar uma lista suspensa para agilizar a escolha do produto. Então, selecionamos esta célula e na guia Dados clicamos no comando Validação de dados. Na seção Permitir, escolheremos Lista. Na seção Fonte, vamos escolher os itens que aparecerão na lista. Então, clicamos neste botão e selecionamos a relação de produtos. Clicamos neste botão novamente e clicamos em OK. Note que uma lista com a relação de produtos é criada. Vamos repetir o mesmo procedimento para criar uma lista suspensa com a relação de meses. Selecionamos esta célula e na guia Dados, clicamos no comando Validação de dados. Na seção Permitir, escolheremos Lista. Na seção Fonte, vamos escolher os itens que aparecerão na lista. Então, clicamos neste botão e selecionamos a relação de meses. Clicamos neste botão novamente e clicamos em OK. Note que uma lista com a relação de meses é criada. Nesta célula, vamos encontrar a quantidade de produtos vendidas neste período. Então, acionamos a função índice. Observe na sintaxe da fórmula que esta função pode ser executada de forma matricial ou referencial. Para esta demonstração, utilizaremos a forma matricial. No próximo vídeo, demonstraremos como utilizar a função índice de forma referencial. O primeiro argumento é a matriz, ou seja, onde estão as possíveis respostas. Então, selecionamos este intervalo. Observe que ignoramos os títulos de linha e coluna para maior precisão das respostas. Inserimos ponto e vírgula. Os próximos argumentos, número da linha e número da coluna, são as coordenadas de deslocamento para que a função índice encontre o valor. Observe este detalhe. Os produtos estão distribuídos em linha e os meses estão distribuídos em colunas. Neste argumento, queremos saber quantas linhas ele deve descer até encontrar este produto. Neste ponto entra a função corresp. Esta função retorna em que posição um dado se encontra. Veja como ele funciona. Acionamos a função corresp. No argumento valor procurado, clicamos no dado que queremos encontrar. Ponto e vírgula. No argumento matriz procurada, selecionamos a coluna ou linha que contém os dados procurados. Neste caso, selecionamos esta coluna. Ponto e vírgula. E vamos definir o nível de precisão da procura. Neste caso, digitaremos o número 0, referente à correspondência exata. Fechamos parêntese e pressionamos Enter. Observe que ele retorna em que linha se encontra este produto. Se escolhermos sapato feminino, ele retorna o número 3, pois ele se encontra na terceira linha do intervalo selecionado. Se escolhermos sapato feminino especial, ele retorna o número 4, pois ele se encontra na quarta linha do intervalo selecionado, e assim por diante. Podemos utilizar a função corresp para encontrar uma coordenada de coluna. Vamos acionar a função corresp para encontrar em que coluna se encontra este mês. Acionamos a função corresp. No argumento valor procurado, clicamos no dado que queremos encontrar. Ponto e vírgula. No argumento matriz procurada, selecionamos a coluna ou a linha que contém o dado procurado. Neste caso, selecionamos esta linha.
ponto e vírgula, e vamos definir o nível de precisão da procura. Neste caso, digitaremos o número 0, referente à correspondência exata. Fechamos parêntese e pressionamos Enter. Observe que ele retorna em que coluna se encontra este mês. Se escolhermos o mês de maio, ele retorna o número 5, pois ele se encontra na quinta coluna do intervalo selecionado. Se escolhermos o mês de setembro, ele retorna o número 9, pois ele se encontra na nona coluna do intervalo selecionado, e assim por diante. Agora sim, vamos unir as duas funções, a função índice e a função corresp. Então, acionamos a função índice. O primeiro argumento é a matriz, ou seja, onde estão as possíveis respostas. Então, selecionamos este intervalo. E observe que ignoramos os títulos de linha e coluna para uma maior precisão das respostas. Inserimos ponto e vírgula. No argumento número da linha, acionamos a função corresp. Esta função vai identificar em que linha se encontra o produto escolhido. O primeiro argumento da função corresp é o valor procurado. Clicamos neste produto. Ponto e vírgula. No argumento matriz procurada, selecionamos a coluna ou a linha que contém o dado procurado. Então, selecionamos esta coluna. Ponto e vírgula. E vamos definir o nível de precisão da procura. Neste caso, digitaremos o número 0, referente à correspondência exata. Fechamos o parênteses da função corresp, pois ela já foi completamente preenchida. Inserimos ponto e vírgula. No argumento número da coluna, acionamos outra função corresp. Ela vai identificar em que coluna se encontra o mês escolhido. O primeiro argumento desta função é o valor procurado. Clicamos no mês, vírgula. No argumento matriz procurada, selecionamos a coluna ou a linha que contém o dado procurado. Neste caso, selecionamos esta linha, ponto e vírgula, e vamos definir o nível de precisão da procura. Neste caso, digitaremos o número 0, referente à correspondência exata. Fechamos parênteses da função corresp, pois ela já foi completamente preenchida. E também fechamos o parênteses da função índice, porque ele também já foi totalmente completada. E pressionamos Enter. Observe que ele retorna a resposta corretamente. E se mudarmos o produto ou o mês, ele também retorna o resultado corretamente. E nos próximos vídeos estudaremos outras formas de utilizar a função índice.